Olha aí, já estamos ao vivo, né? 7 da noite, como prometemos. Estamos aqui chegando para essa nossa Paulo André. Estou te vendo aqui. Olha aí. Já tem gente entrando. Para ele falar, Paulo tem que André está aumentar ele entrando. depois, né? Não, tem que aumentar, ele tem que entrar careta. Está todo mundo aqui ao vivo. Paulo André, Bate ele tudinho. solicitação para participar. Entrar ao vivo. Tem um negocinho embaixo, não era não aquele de baixo. Não responda agora. Fala, Paulo André. Tudo bom? Tudo jóia, Boa Reinaldo? noite. Boa noite, Ana Márcia. Tudo bom? Boa noite. Tá ouvindo direitinho? Está ótimo. Boa. Estamos também nos ajustando aqui para iniciar essa nova jornada, como eu lhe falei agora há pouco. Não é? É um Isso. prazer estar conhecendo, não vou dizer pessoalmente, virtualmente, né? Face a face aqui. Prazer também, ó. Márcia já te conhece, né? Gostaríamos de poder ampliar esse conhecimento de vocês, e particularmente esse seu, nessa chamando dessa conversa de hoje. Não. Na Só um minutinho. semana, do pede. Não, só um minutinho. É porque você estava dando acesso a outras pessoas, não é para dar acesso, não, isso é acessar. Senhor. É acessar. Assim. Deixa eu tentar fazer uma ajuda. Boa noite, Márcia. Boa noite, Rinaldo. Boa noite, Paulo André. Estou vendo que tem gente aí entrando. Luiz Veiga, personal aí. Deve ser seu público, viu? Uma audiência aí. Tem um povo que eu conheço, é verdade. E a gente agradece também, a gente 60 a mais, agradece essa audiência, que a gente acha que essa troca ela é importante e ela pode contribuir de alguma forma para a gente. Conhecimento é isso. Conhecimento guardado na gaveta não tem sentido nenhum, mas ele compartilhado, ele soma e ele se multiplica. Estou vendo aí Graça, Borges, Tereza Leão, enfim. As pessoas, aos poucos, naturalmente, vão entrando aí, né? E a gente, desde já, agradece. Antes da gente iniciar essa nossa conversa hoje, queria fazer um pequeno registro. Muita gente diz que o ano só começa depois do Carnaval. Dias atrás, eu estou comentando, dizendo que o ano já começou faz até um tempinho. Já tivemos as férias de janeiro, o Carnaval já passou e a vida que segue. E para a gente entendeu que já era hora das nossas lives ao vivo ganharem o seu curso natural. Então, começamos o ano aqui, né, Márcia? E fizemos uma programação para aqueles que nos seguem, de que a cada 15 dias a gente vai ter um momento onde a gente vai estar discutindo temas de interesse do público 60 a mais. E a gente já viu que tem muita coisa para a gente aí poder ampliar. A gente está começando hoje essa série de lives, não é? Falando de mobilidade para as pessoas idosas. Um tema que se coloca de forma ampla no primeiro momento, mas quando a gente vai batendo bola com você e compreendendo a dimensão e não excluindo, né, as pessoas com mobilidade reduzida dessa conversa e dando conta do movimento em toda a sua amplitude e complexidade, que você, com a sua experiência, com os seus estudos e com a sua prática diária, vai poder trazer aqui aspectos que a gente considera que são importantes. Então, para a gente dar início aqui e sair dessa fala longa minha, que agradeço a todo mundo, mobilidade das pessoas idosas, aberto aqui no debate, e você vai fazer também uma breve apresentação para as pessoas também enxergarem mais você, né? Você já tem aí as pessoas que te seguem, mas tem as pessoas que também me seguem para compreender a razão pela qual a gente também te convida para essa conversa.
Boa noite Perfeito. a todos, a todas. Paulo André Guzmão, que hoje está conosco, que é uma pessoa de movimento e formação, né, de educação física, inclusive até bacharel pela Universidade Federal de Pernambuco. É um prazer estarmos com você, porque conheço o seu trabalho, né? Ele tem 10 anos de experiência no ensino de mobilidade. Isso é maravilhoso e é tão jovem, em 34 anos. Obrigado. Mas o que a gente tem para falar aqui hoje, lendo tudo que eu vi sobre mobilidade, mas antes eu quero dizer um assunto de uma live lá atrás, que a gente envelhece pelas pernas. Isso é muito sério, minha gente. Então, o que ele vai trabalhar hoje, que eu vi e li tudo, é que eu entendi assim, Paulo, que a mobilidade ela tem que haver se a articulação funcionar. Eu quero saber se eu estou entendendo do assunto. Então, quando a gente tem uma boa articulação, aí a gente tem ou não tem mobilidade, ou mobilidade reduzida, não é? Então, dentro daquelas leituras que você tem, então, ele é assim, eu não vou enumerar músculos, ossos, redução de riscos e pernas, e falta e sarcopenia, que é a falta de proteína que a gente vai perdendo com a idade. Então, o que é a conclusão que eu cheguei? Se a gente se cuidar, se a gente se mobilizar, ter mobilidade, não parar, ter uma vida ativa, e o exercício é fundamental, não é verdade? Mas Perfeito. eu fiz uma primeira pergunta aqui, mas se você quiser falar alguma coisa já do que eu falei, fique à vontade. Pronto, a gente vai tentar juntar tudo, né? O que eu vou falando com as perguntas que você vai fazendo, eu posso responder de uma forma mais dinâmica também. Assim, por exemplo, mobilidade. Vamos começar com uma definição. A mobilidade articular, está relacionada à capacidade da articulação que tem de exercer o movimento, seja ele de pequena ou grande amplitude, mas que seja de uma forma natural, que seja voluntário, que não seja feito através de técnicas manuais ou aparelhos. Então, ao grosso modo, podemos dizer assim que a mobilidade é a capacidade que a articulação tem de se movimentar. E essa capacidade, com o processo de envelhecimento, não é isso que você vai falando, quanto menos a gente se movimenta, menos movimentos iremos produzir no futuro. Eu sempre sou acostumado a dizer que o corpo humano é como uma máquina, né? Ele funciona de uma forma sincronizada e também como se fosse um carro ou uma fechadura, né, uma dobradiça. Se a gente passa 10 anos, 10 não, vamos botar uns 30, já que estamos falando de idoso, mas imagine a gente passar 30 anos sem movimentar uma articulação, ou sem realizar o movimento correto daquela articulação. Aquela articulação logo vai enferrujar. Né? Isso é como se fosse uma máquina, né? Aí a gente vai gerar menos movimento. Essa questão de gerar menos movimento, ele implica em várias causas, né? Ocasiona várias comorbidades, digamos assim. Hoje em dia, né, a hipomobilidade, né, a falta de mobilidade é considerada uma comorbidade, digamos que por causa natural ou algumas doenças. Por exemplo, cardíaco, né? O AVC é um tipo de doença que causa a diminuição da mobilidade, né? A gente já sabe disso. Mas e aí, como é que nós vamos tratar? A mobilidade, ela vem, ou a gente já nasce com mobilidade, a gente perde a mobilidade quando vai crescendo. Se a gente deixar de fazer o treinamento adequado relacionado àquela mobilidade, nós vamos perdendo cada vez mais. E como nós estamos falando de idoso, né, isso nós temos que prevenir lesões, que é, no caso, a minha área, né, educação física, trabalha muito com essa parte de prevenção. Então, um bom motivo para a gente praticar a mobilidade seria esse, a prevenção de lesões. Em caso dos idosos, né, prevenir aquelas quedas, porque é muito comum, né, entre idosos ter quedas, falta de locomoção, não consegue se caminhar de um lado para outro, digamos assim,
dificuldade de pegar um meio de transporte, um ônibus, entrar num carro, né? Tem muitos idosos que a gente conhece, que a gente vê, que não consegue levantar o braço, não vamos usar termos técnicos, né? Mas não consegue levantar o braço acima da cabeça, por falta da mobilidade. E, como a senhora falou, né? Vai ocasionando várias dificuldades e a gente vai poder ver cada vez mais que a gente precisa de um treinamento específico para isso. No caso, o treinamento da mobilidade, ele ajuda nessa prevenção de acidente, no caso, né? E também no aquecimento, no pós-treino, antes de um treino, no caso, depois de um treino. Esse exercício, no caso da mobilidade, tem vários fatores para utilizar durante o exercício. Mas para o idoso, nós vamos tocar bastante na tecla de prevenção. Prevenção de acidentes, prevenção de lesão. Porque uma articulação, quando ela é móvel, ela é mais fácil para a gente, digamos que numa queda, para a gente reverter um quadro de um acidente. Muitas vezes a gente quebra um osso, quebra uma articulação por falta desse movimento, né? Se quiser falar, pode falar, não, mas eu sou acostumada a falar muito mesmo, né? Eu gosto bastante de falar. Está ótima a sua fala. E baseado aí no que você está falando, eu tinha colocado os principais problemas de mobilidade de causa e consequência. Aí você já disse, né, a falta de exercício, né, a própria saúde, às vezes você passa um problema físico, não é? Vamos dizer, uma queda ou uma coisa maior, uma batida de carro. Então, essa mobilidade fica reduzida. Mas você falou uma coisa importante aí, que é o alongamento. Ele trabalha na RAI do Espinheiro, Paulo Guzmão, André Guzmão, trabalha na RAI, e eu sou aluna de lá. Então, uma coisa que eu aprendi com você, maravilhosa, é a questão do alongamento. Eu chegava, não me alongava. Então, isso tem melhorado muito, não só o rendimento do exercício, do treinamento, como você chama, como também a questão socioemocional. Né? Exato. Na minha leitura, eu vi e vocês também falam sobre essa questão que o treinamento ajuda a você emocionalmente se sentir bem. Né? A gente volta para casa pilotando. Bom ouvir isso da senhora, dona Márcia. Bom saber que a senhora se sente assim, né? Após um treino, é muito bom. E outra, ela está indo muito bem, né? Porque ela está indo todos os dias para a academia. A senhora dá de parabéns. Esses treinos, essa causa que a senhora falou, é onde nós podemos falar sobre a saúde mental, né? Porque a mobilidade, ela também ajuda muito na saúde mental. Como assim na saúde mental? O movimento vai interferir no jeito como eu penso. O jeito que a gente se movimenta fala muito sobre quem nós somos. Como, por exemplo, tem pessoas que têm a falta do movimento. Hoje não teve esse treinamento durante a vida, mas é uma dificuldade para tomar um banho, para escovar os dentes, as atividades diárias. E isso gera um certo desconforto mental. A gente vai pensando que nós estamos cada vez mais dependentes, mas através de um treinamento específico, através de um treinamento mais para relacionar a mobilidade, as articulações, o idoso ele consegue se tornar mais independente, né? Ele consegue fazer suas atividades diárias, como ajudar a arrumar uma casa, ir para o trabalho, trocar de roupa. E com isso ele vai ganhando um pouco mais de, digamos que, sanidade, né? Consciência, um pouco mais de saúde mental, né? No que a gente está relacionado a esse caso. E até também uma pequena questão que o nosso corpo ele reverbera, né? Tipo assim, como eu estava falando, nós somos uma máquina e funcionamos de uma forma sincronizada. Mas as articulações, elas estão sempre empilhadas no corpo de uma maneira de que cada uma das articulações ela exerce uma função em específico. E a falta de mobilidade ou a estabilidade da articulação, de uma dessas articulações, ocasiona, né, ela gera um certo estresse em articulações vizinhas. Ela gera um certo, digamos que, desconforto. A articulação que vou dar um exemplo, uma articulação do pé. A articulação chamada arco plantar. Ela tem a função principal dela de estabilizar o corpo, né? Quando nós estamos andando. Se não temos essa articulação trabalhada bem, de uma maneira correta,
essa articulação ela pode refletir no joelho, pode refletir no lombar, porque o papel dela é estabilizar. Se ela não está fazendo isso, o corpo rapidamente joga esse papel para uma articulação vizinha, como, por exemplo, o joelho. Aí o joelho vai estar fazendo o papel dele e o papel do pé. Aí a lombar vai funcionar como o papel dele e o papel do joelho, ou seja, uma vai sobrecarregando a outra. Se a gente não tem todas funcionando sincronizadamente, a gente acaba aqui por ter uma lombalgia, às vezes dor na cervical, torácica, aquela dorzinha na lombar. Isso tudo pode ser ocasionado simplesmente por uma pisada indevida. No caso, o jeito como você se movimenta, né? Como você está andando, vai gerar muito sobre você, no caso. E daí, a partir desse princípio, né, a gente precisa treinar cada articulação, né, cada parte do nosso corpo de uma maneira específica. Como, por exemplo, existem treinamentos específicos para mobilidade de estabilização, para aquelas articulações que estabilizam. Treinamento mais de abdômen, que é um músculo que é funcional para estabilizar. Temos a lombar, que é essa articulação que trabalha junto com ele. Se a gente não tem essa musculatura da abdominal forte, ela vai sobrecarregar a lombar. Muitas vezes no médico, quando a gente chega com uma lombalgia, uma dor na cervical, ele vai dizer, vai fazer musculação, fortalecimento do abdômen, fortalecimento, né? Para você poder ter aquelas funções adaptadas novamente, para o pé, no caso, ou a lombar, voltar a exercer o seu papel principal. Então, essa é a importância principal, né, número 1, de se movimentar. Se a gente não se movimenta, se a gente fica parado, a gente acostuma, o corpo começa a sobrecarregar e começam a aparecer as dores, né? As famosas dores que hoje em dia, com a pandemia, né, aumentou bastante. Pelo fato da gente estar muito relacionado à internet, até mesmo videochamadas, né, trabalho home office, muitas horas sentado em uma postura indevida vai gerar no futuro uma má postura que também vai gerar desconforto articular, no caso. Mais um dos motivos bons aí para a gente pegar e trabalhar a articulação, né? Trabalhar a possibilidade de ter todas elas funcionando normalmente. A gente alivia os estresses das articulações. E foi como a senhora falou sobre a flexibilidade, né, e a mobilidade. Geralmente a gente confunde a flexibilidade, mas o que a senhora falou está correto. A flexibilidade, ela interfere no fator da mobilidade, mas ela está relacionada a músculo, relacionada à parte musculoesquelética. E a mobilidade está relacionada à parte das articulações. Aí é possível uma pessoa ser móvel, né, ter uma mobilidade boa, mas não ter uma flexibilidade tão boa. Mas um interfere no outro. A flexibilidade também interfere na mobilidade. É uma curiosidade boa, que às vezes o povo chega, estou sem flexibilidade, eu não consigo movimentar o meu ombro. Calma, aí a gente vai trabalhar certinho por partes. Isso aí está relacionado à mobilidade. Mas são dúvidas que aparecem no dia a dia aqui na academia, que é muito pertinente. Professor Paulo André, penso aí a essa fala inicial, e a gente fala de questões gerais, e mesmo nesses diversos aspectos que você trouxe aliás, para um pouco mais questões estabelecidas, a gente vai poder voltar aqui e detalhar alguns aspectos. Enquanto você falava, eu aqui concatenando uma série de questionamentos associados ao movimento reduzido para esse público de 60 anos, a existência ou não de protocolos específicos para esse público. Né? E aí, eu estava aqui pensando, nesta casa aqui, como diria a mim, ficar parada não pode ser. Então, eu brinco muito, eu digo, a mulher puxa ferro, e eu, se tiver uma bacia de água, eu estou dentro. Cada qual no seu cada qual. Uma hora, naturalmente, eu já compreendo a importância e vai chegar para mim esse movimento que me faz. Mas sempre fui adepto ao movimento. Nesta casa, como eu disse, não se fica parado. Então, eu descobri há 18, 20 anos a corrida, mas eu sou uma pessoa da água, de natação da vida inteira. Eu nadei a vida inteira. Então, esses compensadores. Mas como estamos falando e temos a oportunidade com você, que tem experiência prática em teoria, eu comecei aqui falando de exercícios físicos para as pessoas idosas, né? Considerando as limitações naturais da idade
que ainda a gente não vai poder desconsiderar esse dado de realidade. Aí, assim, eu fico pensando, sempre que a gente pensa em idoso, a gente pensa que o repertório de exercícios físicos é um repertório mais reduzido. Aí eu te devolvo a bola. É mesmo reduzido e existe um padrão de exercício para o idoso. Eu nem gosto de usar, a gente atualiza com as pessoas. Existe um padrão de exercício, né? O que pode, o que não pode. É o tal do pega leve ou dá para acelerar? Uma hora dá para acelerar? Boa pergunta. Muitos que vêm aqui também na academia, o público que nós atendemos pela manhã, eles também têm esse mesmo questionamento de a gente pode treinar força, né? Pode pegar pesado, como nós devemos treinar? Assim, o treino e o exercício físico, ele é adepto a todos. O que nós precisamos ver é mais ou menos o nível que esse indivíduo, né, se encontra. Como, por exemplo, existem pessoas idosas que treinam força para levantar o mesmo peso. Tem pessoas idosas que são bastante massa, né, muito fortes, por já ter o costume de ter treinado. Mas se você está começando agora, vai ingressar agora na academia, o interessante é você começar pelo básico, os exercícios mais livres, de cadeias livres, né, para trabalhar justamente essa estabilidade e essa mobilidade. E daí a gente ir podendo evoluir o quadro para poder pegar mais pesado, como você falou, pegar leve, né? E até engraçado porque o envelhecimento, né? Como a dona Márcia falou, falando sobre sarcopenia, sobre a perda de densidade mineral óssea, né? Que é a osteoporose, que é uma doença silenciosa e já foi considerada a doença do século. Ela é uma doença relacionada à falta do cálcio. Mas como a gente consegue construir esse músculo, esse cálcio, esse osso na academia? É interessante, mas é através do treinamento de peso, treinamento de sobrecarga. Não quer dizer que a gente vai chegar lá e vai pegar 100 quilos. Mas, por exemplo, vai ter que estar tendo essa progressão de carga, com o tempo vai ter que estar aumentando para que o nosso corpo volte a produzir, né, o cálcio, o osteoblasto, o osteoclastos, que são relacionados à diminuição da mineração óssea e o aumento, para gerar nova mineração, né, novo osso. Como a gente sabe, o envelhecimento tem um papel tardio nisso. Quem tem uma idade mais avançada, ele produz um pouco menos. Mas através do exercício, você faz o seu corpo voltar a funcionar, como se fosse realmente uma máquina. Se você tem um carro, está muito tempo parado, mas se o motor ainda não bateu, se o motor está ok, você pode fazer uma revisão nele, né, e botar ele de novo a funcionar. É a mesma coisa no nosso corpo humano. Se você está com saúde para poder se movimentar, porque nós trabalhamos a parte de prevenção e lesão. Tem pessoas também que estão acamadas ou que sofreram algumas quedas, algumas lesões, que primeiro o ideal seria ser tratado pelo ortopedista ou fisioterapeuta para depois passar na academia. Mas a questão do treinamento de força, a questão de... não tem exceções, exceto se você tiver alguma irregularidade ou alguma contropatia, alguma coisa assim. Mas fora isso, o exercício ele é livre. Quanto mais você se movimentar, vai ser o melhor para você. Como você estava falando, né, Rinaldo? Você é adepto ao movimento, né? Tá sempre procurando uma coisa, trabalhando, fazendo tudo. Isso a gente já consegue reparar em você, que você tem uma certa maior mobilidade, né? Você consegue se movimentar de uma forma melhor, você consegue fazer suas atividades diárias, porque você manteve esse quadro de atividade. Se você for para uma academia, for treinar, a gente fizer uma avaliação, a gente consegue ver que o seu tipo de treino não é para qualquer um idoso que está começando ou um iniciante que está começando. Você teria um certo avanço nesse treino, no caso, né? Talvez a gente poderia ver mais a questão do treinamento de força, porque é uma questão que a gente tem que entrar com cuidado nesse caso, mas eu indico muito, eu super indico, né, essa questão do treinamento de força, a questão da musculação, até quebrando aquele paradigma, né? Porque, como você falou, eu sou da época que a educação física e a medicina, né, os médicos, eram um oposto do outro, né? Eles rebatiam, tipo, e não permitiam que os idosos fossem para academia. Isso lá para 2010, 2011, que era a época que eu estava na academia. E hoje em dia eu já vejo que mudou muito, evoluiu muito mesmo, porque muita gente chega na academia através de indicação médica. O médico, alguém com hipertensão, alguma coisa relacionada à doença cardiovascular, ele pede para ir para a academia para que seja tratado através do movimento, né? Através do exercício. Só
complementando, e você já trouxe, que era o aspecto da avaliação. A gente está falando do durante, e eu queria também só arredondar esse raciocínio, trazendo a questão para a avaliação, para aquele momento que a gente está falando das pessoas idosas, e aí a gente sabe que a avaliação ela é compartilhada, tem uma parte médica aí, que precede, pode ser trabalhada, e que vai favorecer na avaliação complementar, eu diria final, complementar lá na academia e tal, por parte do especialista que é você. Aí, nesse momento da avaliação, e considerando as pessoas idosas, esse público, essa avaliação ela é ainda mais cuidadosa? Sim, ela precisa ser um pouco mais cuidadosa, porque além da avaliação física, que é a avaliação padrão que nós temos, assim, né, a avaliação de massa corporal, peso, gordura, IMC, a gente também deve ser feita uma avaliação motora, no caso assim, né, a avaliação prática, para saber se o indivíduo tem as articulações funcionais ou se ele tem alguma compensação, digamos assim, né, nas articulações. Por exemplo, tem gente que, por passar muito tempo carregando um bolsa de alça, gera uma supercompensação de um lado que, dependendo do exercício ou do movimento, possa ser que complique ainda mais a situação daquela pessoa. Então, para o idoso, o interessante é realmente também observar a capacidade de movimento que ele consegue produzir, né? Que é o que a gente está falando hoje, né? A mobilidade articular. Então, essa é a parte interessante, para a gente não agravar nenhuma doença ou não gerar nenhuma dor nova, no caso, né? Quando a dona Márcia veio aqui na academia, ela lembra que a primeira coisa que ela veio quando ela falou comigo, eu falei, vamos dar uma alongada, vamos fazer um aquecimento mais dinâmico e pedir para ela fazer certos exercícios como agachar, para reparar um pouco mais na postura, para reparar se ela é apta a fazer os exercícios em máquinas, que é uma grande preocupação que nós temos hoje em dia com o idoso, né? A idade avançada é essa, não agravar nenhuma compensação que ele tenha, né? Articular, falando em modo articular. Só tratando do alongamento final, Márcia quer trazer um novo assunto. Eu acho importantíssimo você trazer, porque eu sou da geração que foi educado no alongamento, para evitar as contusões lá no passado. Perfeito. Eu achava bacana, porque minhas corridas, jovens, até que, como ela, puxam ferro, mas não alongam, não gostam. E eu acho que hoje esses espaços, as academias, elas não têm mais, trouxeram mais essa preocupação do cuidado, e disso a gente está tratando aqui, do movimento, da mobilidade, de usar o alongamento como uma coisa, um aquecimento para vocês também evitar problemas futuros. Eu estou errado? Não, está certo. Agora, deixa eu falar uma coisa. Como você distribuiu os problemas assim, físicos, eu queria só colocar, porque tem muita gente assistindo, aí vai dizer, ele não falou no ombro, ele não falou, não, você falou. Mas eu quero dizer, você coloca exemplo de articulações, né? Aí você falou torácica, escapular, o ombro que é glenomeral, lombar, quadril, joelhos e outros, né? Como pernas e pés. Mas aí eu estou falando que você já disse aí que o corpo tem que funcionar harmonicamente, sincronizado. Aí esses problemas, se alguém tem um deles, aí quebra a sincronização, ou, como você disse, vai tratar aquilo para que ele entre numa função boa e funcione bem. Como você falou, do pé, né? A parte plantar, né, do pé. E aí a mesma coisa, o ombro, o joelho é um problemão, né? Aí eu queria que você, porque tem muitas amigas da minha idade que falam, meu joelho até agora está direitinho. Então, fale um pouco também dessa questão do joelho, ou de outra, a lombar, de outra. Correto. Vou trazer uma curiosidade muito boa, já que a senhora falou da glenohumeral, né? Que é uma articulação, que é a articulação do ombro. Ela é a articulação
articulação que é capaz de produzir mais movimentos do que as outras articulações. Ela é a mais móvel, é a articulação do ombro. E por isso, né, ela é uma das articulações mais propícias a acidentes, a ter luxação, a ter alguma dor, né, mais propícia. Por quê? O ombro, por ser uma região de maior movimento, nós temos que trabalhar ele em todas as amplitudes dele, em todo o movimento, para que ele seja funcional. Mas, por exemplo, muitas vezes, como eu já disse, né, as pessoas não trabalham o ombro de uma forma correta que eles não conseguem levar o braço acima da cabeça. Aí fica com essa pendência e acaba que por sobrecarregando outras articulações, como a escápula, que tem a atividade principal estabilizar, né? Que nem eu falei. Aí uma sobrecarrega a outra. No caso, isso no futuro, com o passar dos tempos, vai gerando desconforto e pode gerar até uma supercompensação de uma lordose, uma lombalgia, algo relacionado nesse padrão. A senhora falou do joelho. Outra curiosidade boa é que a maioria das suas amigas pergunta a elas quanto tempo elas passam descalças. E é uma coisa que basicamente a gente, no dia a dia, nós perdemos muito. Se a gente sai, a gente bota um sapato, talvez o sapato tenha um salto, ou utiliza até, as mulheres utilizam já o salto alto, né? E isso tudo vai causando uma série de desconforto, uma série de descompensação, né? Se você não para um diazinho, uma horazinha no seu dia para trabalhar essas articulações, ao acordar, antes de dormir, não precisa ser só na academia, né? Pode ser também em casa, tirar um dia para se cuidar, fazer os exercícios relacionados ao movimento. Isso vai ajudar muito na questão do joelho, porque com esse salto, com esses sapatos, algumas coisas assim, atrapalham muito naquela articulaçãozinha que eu falei do arco plantar, dela funcionar certo, né? Ela vai estar sempre descompensando. E aí a gente está sempre compensando no joelho, que é um dos problemas maiores do idoso, por ser a articulação responsável pelo equilíbrio, né? A estabilidade na parte de locomoção, na parte da caminhada, da marcha. O joelho ele é muito selecionado, ele é muito utilizado, né? Se a gente não tem essa articulação bem trabalhada, a gente acaba que se acidentando ou não conseguindo se locomover direito. Um dos maiores problemas também é que, hoje em dia não, mas antigamente, as pessoas iam no médico, sentiam dor no joelho, dor na lombar. A primeira coisa que eles pediam para fazer é parar de fazer o agachamento. Você não pode mais agachar. Aí eu venho naquela questão, como é que a gente vai tratar um certo ponto, um certo descompensação se a gente não está trabalhando ele? Deixar de fazer o movimento não é tratar a causa. A gente só está deixando de fazer aquele movimento para deixar de aparecer as dores. Mas trabalhar o movimento para aliviar a causa seria o mais comum no caso, né? Essas pessoas que você falou que tem dores no joelho e tal, eles devem sim treinar o agachamento, não com sobrecarga. No caso, não a sobrecarga, porque só pelo passar do dia, de manhã até de noite, a pessoa vai fazer não sei quantas séries de agachamento. Tipo, para você comer, sentar na mesa para almoçar, sentar na mesa para jantar, ir ao banheiro, levantar e sentar da cama, você está realizando esse movimento várias vezes durante o dia. Se você não trabalha ele de forma coerente, né, para que o corpo se adapte a ela, você diminui ela, você quer fazer cada vez menos, você vai gerar mais problemas. Então, tratar essas lesões articulares relacionadas ao movimento. Se nós pensarmos em movimento corporal, sem falar de carga, eu acredito que o corpo, um indivíduo saudável, normal, ele deve ser capaz de realizar todos os movimentos básicos. Assim, caminhar, sentar, né, agachar. Correr a gente pode dar uma amenizada. Nem todo mundo consegue fazer a corrida, né? Mas o ideal, o certo, seria que, ao envelhecer, a gente não perdesse esses padrões motores. A gente continuasse fazendo eles, realizando, para que conseguisse cada vez realizar mais. E não diminuir para fazer menos. Deixa eu aproveitar aqui para fazer um registro breve. Tem uma galera aqui que está entrando, tem uma galera que certamente não nos segue, mas estou aproveitando aqui, a gente pegando carona na sua audiência. Aí eu vejo lá, saudades de Paulo na mobilidade. Paulo é incrível na mobilidade. Camila Gambê, sempre ensinando os melhores treinos. Não é à toa, meu amigo. Isso não é missa de corpo presente. Isso é o resultado do trabalho, do envolvimento, da seriedade. E a gente não pode deixar de fazer aqui o registro
dessas questões. Eu posso trazer uma questão também aqui agora? Ou você tem mais alguma questão para colocar aqui? Tem. Você quer fazer? Posso. Agora é sua. Eu estava, você falando e eu lhe acompanhando e aqui observando o movimento. E eu estava vendo aqui, falando da mobilidade, um aspecto importante que são as quedas. Né? E a gente fica, quanto mais idade, mais queda. E quem tem pessoa idosa por perto está sempre atento. A gente mora num bairro aqui, Espinheiro, Recife, e a despeito das calçadas acessíveis, eu dizia antes da pandemia, temos as piores calçadas do Recife. Olha aí, prefeito João. Eu disse para ele correndo, melhore minhas calçadas que meu joelho ainda está vivo. E muita gente reclama. E por que eu estou dizendo isso? Porque é um bairro onde se caminha nas ruas e as pessoas também podem cair nessas calçadas. Então, eu estou querendo trazer aqui um olhar e devolver para você com relação às quedas, que muitas vezes estão associadas à resistência física, diminuição de força, coisas que eu elenquei aqui que você pode complementar. Falta de equilíbrio, perda de flexibilidade. Quando, em que momento você, no seu dia a dia, atenta para esses sinais que podem ser trabalhados e ajudar a corrigir o idoso e evitar o pior, como eu falei? Verdade, essa é uma questão muito, muito importante, porque também saber, né, a hora que você está sentindo esses sintomas assim, de perda de mobilidade, né, que é as coisas que você falou, né, que é para ficar atento. Sentir as dores musculares, né, o músculo mais rígido. Então, você tem que começar a se atentar nesses pontos para poder fazer uns treinamentos específicos, né? Assim, na academia, como eu trabalho num público também muito mais com uma galera muito mais idosa, é um dos passos primordiais que a gente consegue fazer é trabalhar essa questão de evolução, progressão de exercício. Como, por exemplo, você começa fazendo exercícios mais básicos e vai evoluindo para que esses exercícios te ajudem nas atividades diárias. Você falou mesmo da locomoção na rua, né, que a calçada realmente é péssima. Temos até 2 alunos com deficiência visual, né, que são cegos, eles sofrem bastante. E outra, eles também são idosos. E ela já chegou até dizendo que já caiu algumas vezes e não fraturou nada por ter uma resistência maior, né, uma parte rígida maior do músculo. E também é uma das funções do músculo esquelético, né? Não é só ser forte e mostrar para os outros, né? É uma função de proteção. Caso a perda de massa magra vai lhe deixar um pouco mais frágil a uma queda. Então, trabalhando todos esses fatores de força, mobilidade, isso que é o primordial para que aconteça a locomoção. Para a gente se locomover, a gente precisa de 3 bases. É a força, a mobilidade e a estabilidade. Então, são esses 3 pilares que a gente tem para que a gente consiga fazer a locomoção. Andar, marchar, correr, temos que ter sempre sincronizado. Força, mobilidade e estabilidade. Então, se atentar mais no dia a dia para trabalhar também essa questão de força na academia ou até mesmo em casa, né, fazer uma questão de resistência para que a gente diminua essa questão de lesão, essa questão de dores, de quedas em idosos hoje em dia. E esse conhecimento, né, é bom ser passado, porque muitos idosos chegam na academia, hoje eu vou pegar levinho porque eu não tenho força. Não, é muito pesado, eu não consigo fazer isso. Aí a gente fala, não, calma, a gente não consegue agora, mas o intuito é no futuro você pegar um pouco mais de peso e não, quanto mais tempo passar, você querer diminuir mais. Só porque você é idoso, você não quer fazer isso, não. O ideal é a gente fazer essa progressão correta, né? Começar do mais básico e evoluindo em carga, em exercício, tudo isso pensando na parte de locomoção, na parte de prevenção de lesões, né? Que é a área da gente, educação física, minha área, é a área que a gente trabalha a prevenção. Muito melhor prevenir do que remediar. Então, nós trabalhamos essa prevenção de forma ativa, fazendo exercícios, fazendo alongamentos, que também é uma parte muito boa para a gente fazer, né? Que tem que ter essa parte de alongamento. E tudo mais. Se vocês tiverem mais perguntas, podem fazer. Se deixar, eu saio falando até não dá mais aqui. Você tem um tempo, né? Você tem um tempo. Você não ia poder ficar 60 minutos. 10 minutinhos suporta. A gente está em 40. Tem 10 minutinhos para a gente desenvolver. Podemos fazer 10 minutinhos para a gente arredondar? Vamos embora. Vamos arredondar. Tá bom demais. Tá aqui, estou vendo que tem uma galera grande.
Não é porque nós já falamos o que foi combinado sobre mobilidade, falamos tudo. Você aí na sua fala foi eu tinha perguntas para fazer e no fim você fez uma Respondi. dentro dos sinais, músculos articulares, sensibilidade, rigidez muscular. A rigidez muscular e inchaço ao longo de uma articulação no corpo. Você diz procurar o médico e depois ver o que é que vai fazer, né? Aí, se você tiver cuidado sobre isso, porque tem muita gente que está também com esse problema, né? De rigidez muscular ou inchaço, entendeu? Aí eu tenho uma irmã que faz muito tempo que eu não a via, aí ela disse, mas sim, eu melhorei aqui do meu inchaço no pé ou na perna. Então, mostrando que era sandália que ela estava usando, mas não é só isso. Ela vai ter que fazer mais coisas para melhorar. Então, se você tiver alguma coisa sobre rigidez e inchaço, rapidamente. Um consultório rápido dos 60 a mais aqui, ó. Pronto, essa questão de rigidez, inchaço, também pode ser um fator da falta de mobilidade, né? A diminuição, um déficit de mobilidade. O músculo ele fica mais rígido. Como eu falei também, né, o treinamento da mobilidade ele tem essa função de desestressar as articulações, deixar elas com menos sobrecarga. Inclusive, tem a Marisa, ela está falando aqui sobre o que eu acho do treinamento de Pilates como um exercício de força. A gente já pode puxar o gancho para isso. Eu acredito assim, que o Pilates ele é um dos melhores exercícios que a gente pode associar à pessoa da terceira idade que está querendo começar a fazer um exercício, por fato deles trabalharem bastante mobilidade, bastante movimento corporal, né? Ele trabalha com a parte do movimento. Eu sou bastante adepto assim, ao Pilates, eu gosto bastante e utilizo bastante alguns exercícios, movimentos relacionados ao Pilates também, junto com o treinamento funcional. E eu acho ideal, eu acho top essa questão assim, né, do Pilates, que também é uma atividade que vem crescendo muito, vem desde sempre, né, antes, e ela não é descartada, ela é uma atividade ideal para o idoso também. Porém, assim, é um ambiente até melhor do que uma academia, porque o idoso fica, assim, às vezes meio restrito de academia, às vezes fica com resquícios, né? É um ambiente para jovem, muito barulhento, vai estar uma música bem alta, estralando, né? A gente sabe, né? Pela academia que a gente chega tem assim. Mas eu acredito que a academia e o Pilates a gente pode associar os dois, né? Com o treinamento de força. E eu acho super válido a questão de fazer esse treinamento de força com o Pilates. Diga. Mas tem doenças, né, que só o Pilates não resolve. Por exemplo, os médicos recomendam o diabetes. Você tem que trabalhar a força. E não é só. Eu fiz Pilates muitos anos. Estou até com vontade de voltar, pelo menos um dia. Mas, para os diabéticos, a musculação é passada por todos os médicos. Está entendendo? Quer dizer, é como você disse, cada caso é um caso, de acordo com a necessidade de cada pessoa. Né? Perfeito, exatamente. Correndo contra o tempo e aproveitando aí a interatividade, Camila comentou que os idosos, tudo bem, vou puxar essa sardinha aí, estão dando banho, estão se cuidando, né? Eles estão presentes no dia a dia. E eu achei importante esse lugar de fala de Camila, porque eu também trouxe aqui a questão, porque quando a gente pensou no passado recente em academias, a gente sempre pensava num certo culto ao corpo, que havia muito questionamento em torno disso. E eu levantei aqui que hoje a gente já percebe que essa frequência mudou também. A galera 60 a mais também já está ocupando espaço. E aí você percebe essa mudança de comportamento, né, nesse lugar, que hoje é a academia, que vai, como eu disse, vai além do alongamento, vai para o movimento em todas as suas possibilidades. E eu já acrescento aqui, eu tinha anotado um dado, se essas academias, se elas estão preparadas para esse público 60 a mais, e se os profissionais que lá estão também estão atentos
a essa mudança de comportamento, a esse público que hoje pretende a gente jogar isso? Uma ótima pergunta, né? Pronto, eu vou pegar esses 5 minutinhos finais que a gente tem e vou responder ela do jeito que eu gosto de falar, né? Assim, como eu trabalho na parte da gestão da academia, alguns estagiários junto comigo, nós temos um projeto assim de mapear a academia. Pegar as pessoas que já treinam, pessoas que têm manutenção, em fase de manutenção, né, que está começando, e daí a gente consegue ver um número muito maior hoje em dia de pessoas com 60 a mais, né, ingressando na academia. Pessoas que nunca treinaram e que estão começando a procurar academia. Pelo fato, não só aqui no Brasil, mas no mundo, né? A pandemia ela veio para evoluir tudo, veio para modificar o jeito da gente pensar, o jeito da gente viver, veio para modificar tudo. Então, ela também modificou bastante nossa área de educação física, né? A área do profissional, porque aquela galera que ficou adepta ao corpo forte, ao corpo bonito, depois dessa pandemia, né, de 2019 para cá, isso foi tudo derrubado, né? Hoje em dia, a gente vê que o exercício físico ele tem a prioridade. Exatamente. E até naquela parte que teve o lockdown, né? Os profissionais de educação física lutaram bastante para conseguir que as academias não fossem fechadas, fossem caso de exceção que a gente tem para se movimentar. Porque a gente viu que quanto menos movimento a gente tem, mais propícios a doenças não só físicas, mas também mentais, como a depressão, né? Que também é uma doença do século, que é aquela doença escondida, silenciosa, que mata bastante e que a gente sabe que hoje em dia a gente consegue diminuir o quadro, né? Reverter um pouco do quadro relacionado a exercício físico, a movimento corporal, no caso. Até mesmo em pessoas assim que nunca treinaram. Então, hoje em dia, a academia ela também está sendo vista por outros olhos, né? Isso também é uma questão muito boa para a gente que é profissional, para a gente... Até a cura da depressão. Contribui para a cura da depressão. Perfeito. Então, os profissionais de hoje, eles têm que se atualizar, né? Tem que estar pesquisando, tem que estar procurando. E eu acredito que a academia é o melhor lugar para você procurar a saúde, né? Longevidade, né? Eu acho isso muito importante. Fico até feliz porque, antigamente, minha área, né? Que eu gosto bastante, fiz educação física realmente por paixão, ao movimento por gostar. E eu vejo que hoje a gente está se encaminhando num quadro legal que a gente pode evoluir bastante, né? Tem muito a evoluir ainda, acho que já começou, né? Então é uma coisa muito boa. Parabéns, foi maravilhoso. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade. Agradece, tá certo. Queria aproveitar também para fazer... Queria aproveitar, antes de passar a palavra, de fazer um registro aqui. Olha só, Daniel Valença, inspiração, isso é para você. Alguém aqui conheço, mestre. Não! A gente entende que não é para o umbigo que a gente vai estar olhando, é fruto do trabalho, como a gente lá pontuou, e a gente agradece muito que você continue aí trabalhando na prevenção, né? E a galera do 60 a mais vai continuar te agradecendo. Ficou o registro, força, mobilidade, estabilidade, né? Te agradecendo verdadeiramente pela tua contribuição. A gente tinha muito mais coisas aqui, tinha um bate-bola aqui. Mas faremos outra live. Podemos fazer a parte 2, exatamente. Podemos ter a parte 2. Tem muita coisa. Vamos repercutir. A galera que nos segue, quarta, quinta e sexta, a gente vai estar aí também no Instagram, exibindo trechos de aspectos possíveis que a gente vai destacar. Foram muitas coisas importantes que foram faladas e ditas aqui. Te agradecemos, te devolvemos a palavra para encerrar, porque sabemos que você está aí já prometido. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigado. Né? Vida que segue. Então, boa noite, né? E espero voltar mais vezes, né? Para a gente conversar sobre outros assuntos também. Com certeza. Vai voltar, sem dúvida. E eu queria só aproveitar e fazer um registro final, porque esse canal ele está atento à saúde e à vida. E hoje são 5 anos da morte de Marielle e a gente queria, Franco, e a gente queria fazer o registro em nome de um Brasil mais justo e social. Não é partidário, é justo e social. Precisamos saber quem são ou quem é o mandante
de Marielle, do crime de Marielle Franco e de Anderson Gomes. Então, a gente queria dedicar a live de hoje, nos permita, a que possa ser esclarecido, que a justiça possa ser feita e que a gente possa ter vida longa, com saúde e alegria. Muito obrigado para você. Obrigada. Obrigado a vocês também. E um abraço. Felicidade. Até a próxima. Um abraço. Até mais. Vamos sair aqui. Oh, Deus. E vai dar. Pronto, ele saiu. Cuidado aí. Não bate nem ao vivo, não. Eu estava com medo que tu batesse aí naquela seta. Sabia, eu conheço. A pessoa foi a melhor música que eu